Salve, senhoras e senhores, esse é o Nerd 90 Podcast. Eu sou o Dorival Cruz e o Mega Man é mais rock and roll do que parece. Nossa, a frase é legal, hein? É boa, né? Fala, pessoal, aqui é o Danilo Oliveira e eu assisto desenho até hoje. Muito bem! Estamos aqui hoje para falar dos desenhos que marcaram a nossa infância, então fica aqui com a gente até o final que o papo vai ser muito divertido. Então, Danilo, o negócio é o seguinte, cara. Os anos 90 e 2000, eu acho que a gente pode dizer que foram anos bem servidos de desenhos, né? Com certeza, com certeza. Porque quando pegava pra assistir desenho, cara, era assim, você tava assistindo, sei lá, no SBT e passava um outro desenho na mesma hora, passava um outro desenho na Globo, você tinha que ficar mudando de canal pra você ver qual que você queria. Você tinha essa opção, né? Sim, e tinha outra coisa também, né? A TV era tudo que a gente tinha, né? Exatamente. Não sei se você tinha videogame na época, eu não tinha videogame, não era rico pra ter videogame, então era TV o dia inteiro, né? Não, pois é, demorou pra eu ter o meu primeiro videogame e tal. A gente praticamente era o dia todo assistindo desenho, né? E parece que, sei lá, na época a TV entendia isso, né? Porque realmente tinha programação pra criança o dia todo. Exatamente, exatamente. Tudo bem que nos anos 90 tinha coisa que não era pra criança passando em horário que era pra criança, né? É. Mas também tinha muitos desenhos. Não tinha regra nenhuma, né, cara? A regra é não ter regra, né? Exatamente, a regra não tem regra. Ainda mais no Brasil, né? Me dê sua força, Pegasus! A minha primeira experiência que eu lembro um pouco mais, assim, com desenhos na TV e tal, se eu tentar puxar pra memória aqui, acho que a coisa mais antiga que eu tenho na memória é da Manchete, né? Da Rede Manchete. Não sei se você deve estar um pouquinho mais velho que eu, né? Você tá com quantos anos agora? 34, não. A minha memória é mais antiga. Um pouco mais antiga do que isso. É, então, porque eu sou de 89, né? Então eu peguei ali, primeiro que eu lembro mais, assim, que eu realmente pegava, sentava, agora eu vou assistir desenho. Porque tem aqueles momentos que você pega e você tá lá assistindo, mas você, quando não lembro, com, sei lá, 3, 4 anos de idade, eu não lembro. É verdade, isso é verdade. Né? Então, eu lembro mais dessa época da Manchete, né? Que sentava eu com meu irmão lá, pô, agora vai começar Cavaleiro do Zodíaco. Pô, aí a gente... Mas aqui tem uma diferença, né? Essa época aí foi a época que marcou, né? Marcou mesmo. E os desenhos que tinham antes, eles eram desenhos assim que tanto faz. Você assistiu um dia, assistiu outro dia. Na época da Manchete dos animes, eram sequenciais, né? Era novela pra criança, né? Exatamente. Nossa, é verdade. Apesar de ser algo assim, bem extenso, né? Como você falou e tal, eu lembro pouca coisa, porque eu era muito novo. Uma coisa que me marcou muito no Cavaleiros é que era violento, né? Bem violento. Nossa. Era bem violento. Eu lembro de uma cena, eu não lembro agora se era o Shiryu, eu não lembro qual que era, de, tipo, tá acertando um soco e realmente atravessar o cara, né, tal. Então, caramba, meu. Sim, era bem violento, assim, e destoava completamente das coisas que tinham na época, né? Só que isso que era o chamariz, né? Isso que pegava mesmo, né? Porque na época, Dorival, eu sou 3 anos mais velho que você, né? Então eu tava bem na idade de assistir isso daí mesmo, sabe? Na época você via He-Man, você via Thundercats, e era, assim, eram desenhos mais bem pra criança mesmo, né? Você não via violência, não tem violência em He-Man, né? Não tem. Exatamente. Tem até a mensagem no final, né? Tem até as mensagenzinhas lá. Aí de repente você tá lá, ligou na Manchete pra assistir, e o primeiro capítulo aparece um cara arrancando a orelha do outro na porrada, né? Aí... Exatamente, cara. Então, isso chamava muita atenção da molecada, né? Eu tava bem na idade de assistir isso, eu fiquei viciado. Sim, com certeza. Uma cena que me marcou muito no Cavaleiros, porque eu lembro coisas pontuais, assim, né? Mas eu lembro que uma cena que me marcou muito, assim, que eu fiquei assim, eu fui dormir até meio mal, assim, sabe? Nossa senhora. Que era da Batalha das 12 Casas, né? E aí quando eles chegam na casa de Câncer, né? E a hora que eles entram lá na casa de Câncer, tem várias cabeças no chão, assim. Ah, eu lembro. Era o Wicked Fênix que luta com o Cavaleiro de Câncer. Exatamente. E aí eles entram lá e, tipo, o lugar é mó sombrio, assim, é cheio de cabeça no chão. Eu fiquei, cara, que doideira. Ao mesmo tempo que eu tava gostando, eu tava com medo, sabe? Então... com certeza, assim, era uma pegada bem, né, não se pode dizer adulta, né, mas um pouquinho mais pesado do que era antigamente, né? Os desenhos americanos que vinham pra cá, como eu disse, não que eles eram bobinhos, mas eles tinham sempre lição de moral, né?
Então, Cavaleiros já tinha uma pegada diferente, né? Era outra coisa, né? Ah, sim. E eu demorei muito tempo pra entender que não só o Cavaleiros do Zodíaco, mas também outros desenhos que passavam na época, eu demorei um tempo pra entender que aquilo era produção japonesa, sabe? Eu não sabia. Tipo, pra mim, tá passando, ok. Demorou pra eu entender que aquilo era uma coisa japonesa. Ah, sim. É que era o lance da diferença de idade, né, Dorival? Pra mim, eu já entendia, a molecada falava, porque eu era meio criança, não me lembro a idade que eu tinha, mas eu já conseguia ver essa diferença assim. Porque a gente tinha o referencial dos antigos, né? Referencial de desenhos antigos, que a galera dos anos 90, a criança dos anos 90, assistia coisa dos anos 80, né? Sim. Ou dos anos 70, 60. Eu lembro de assistir Formiga Biônica, pra você ter ideia. Ah, sim, eu lembro. O negócio era bem antigo, cara. Nem sei de que ano que deve ser lá pelos anos 70, né? Formiga Biônica, né? Formiga Atômica, né? Formiga Atômica. Atômica, isso. E ela era triônica, que ela falava, né? Exatamente. Eu acho que a Formiga Atômica e tal deve ser da mesma época lá do Manda-Chuva, do Tubarão. Isso. Então olha a diferença, né, cara? Olha a diferença. Aí do nada você tem um negócio que ele é sequencial, né? Você assiste no outro dia você tá louco para assistir, né? E aí vinha outro problema, né? Que tipo assim, você tava lá assistindo Cavaleiros, você tava muito da hora, todo dia assistindo. Aí até que chegava na Casa de Leão. Sim. Né? Chegava na Casa de Leão, voltava tudo pro início de novo. E assim. É verdade. E aí, nessa pegada do Cavaleiros, né, ainda, né? Teve uma coisa que pra mim, foi meio que zerar a vida quando já era um pouco mais velho. E aí, tinha os brinquedos dos Cavaleiros, né? Que eram os bonecos com armadura mesmo, né? Aquela armadura de ferro. Nossa. Você lembra, né? Nossa senhora, não tem nem como esquecer disso. Cara, então quando eu ganhei, meu pai chegou com a caixa. Assim, o meu era o Seiya e o do meu irmão era o Yoga. E aí, cara, chegou aquela caixa enorme, assim, eu não acredito. Cara, a hora que eu olhei aquilo e a armadura parecia de ouro, né? Era ferro, né? Aquele negócio pesado. Era uma caixa amarela, né? Se eu não me engano, né? Era uma caixa amarela, tudo no isoporzinho assim e tal. E ainda ela vinha com o signo, né? Pra você montar. Tipo, no caso do meu, era o Pegasus, né? Vinha o Pegasus lá pra você montar a armadura nele também e tal. Cara, aquilo é coisa que você não vê hoje em dia de brinquedo, assim. Não, era sensacional. Eu tinha também. Só que eu não me lembro se eu tinha eu não me lembro se era o Shun ou se era o Ikki. Era um dos dois que eu tinha. Nossa, mas era muito legal. Cara, e ele era cheio de articulações, né? E aquela mãozinha, né? Com os 4 dedos que fechava assim. Pode crer, a mãozinha era bom, fechava os 4 juntos, assim, né? Eu achava bizarro, porque eles tinham um furo no corpo inteiro, né? Que é onde você encaixava a armadura, né? Não, eu não sei, deve ter acontecido a mesma coisa com você, que depois que ele vai passando um tempo, ele vai perdendo a firmeza nas articulações, né? E ele fica todo molenga, né? Era isso mesmo. Mas isso daí dos bonecos é reflexo do que era Cavaleiros, né? Que foi uma febre. Aí tinha boneco, tinha programa de televisão, tinha cantor, né? Tudo com as músicas, né? Não, exatamente. Agora, eu não lembro se na época, na abertura, se era a abertura original, ou se a música do Edu Falaschi cantando Saint Seiya, né? Se já era dessa época. Não, a do Edu Falaschi ela foi mais moderna, assim, né? Ah, foi mais moderna. Eu lembro que era uma musiquinha mais tosquinha, assim, no início. Depois que foi fazendo sucesso, aí eles começaram a dar uma cara mais profissa pra coisa, né? Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder. Então, mas olha só como foi ficando comercial, né? Teve até o Edu Falaschi, né? Olha só. E a música é boa até hoje, cara. Eu acho da hora até hoje. É boa mesmo. Tudo que é boa mesmo, cara. Não, assim, Cavaleiros tem os seus méritos, assim. Não é, assim, não foi só o desenho certo na hora certa, porque é legal. Até hoje, se você assistir, você acha bacana, é uma história legal, personagens legais, tem o mérito, né? Ah, sim, tem toda uma mitologia, né? Assim, tem toda uma história e tal, é interessante, né? Não é uma coisa muito jogada, assim. Sim, com certeza. E junto dele veio... Nossa, aí veio uma penca, né? Não, pois é. Aí vem, por exemplo, o Yu Hakusho, né? Que pra mim, eu acho melhor que Cavaleiros. Nossa, era muito mais legal. Não, pra mim também, com certeza. Muito mais legal. Apesar de ser da mesma época ali, eu não lembro tanta coisa, mas eu acho que uma das coisas que mais marcou o Yu Yu Hakusho foi a dublagem, né, cara? A dublagem foi uma coisa... sensacional. Os caras adaptaram tudo, né? Se você vê entrevista com os dubladores falando da importância do Yu Yu Hakusho, né? Você deve ter visto já alguma coisa desse tipo. E eles falam assim que realmente aquilo era muito novo também pra eles. Dublar uma coisa assim, que vem do Japão, né? Tal. E pra encaixar, né? Pra encaixar a sincronização da boca e tal, pra adaptar. Então, tem muita coisa brasileira, né? Não, e era coisa da época, né? Coisa que, assim, hoje você vê, você fala, nossa, a gente falava esse tipo de coisa, né? Mas era da época, né? Você tava inserido ali, né?
né? Nossa, era muito legal. E o anime é muito bom também, né? Uhum. Eu peguei pra assistir há uns anos atrás. Eu não assisti tudo, eu assisti só os 2 primeiros episódios. Porque a gente acaba ficando meio sem tempo, né? De rever tudo que a gente via, né? Mas eu peguei pra assistir tempo atrás, uns anos atrás. E o primeiro episódio, cara, é tocante, assim. É bem emocionante, assim, porque ele salva o menino, né? O Yu salva o menino lá da frente do carro e tal. E ele morre. E você fica, cara. Aí o Cobra vai lá querer brigar com ele na casa dele, né? Isso é muito da hora. Exatamente. Tipo, é o velório do cara, né? E o cara que lá querendo brigar com o cadáver, né? É verdade. Isso é muito legal. Mas é um episódio triste, eu achei super triste, assim, sabe? Mas é muito legal. E como a gente tava falando, voltando um pouquinho na questão da dublagem, né? Sim, sim. Tem coisas que marcaram, né? Você pega, por exemplo, eu sou Toguro! Eu sou Toguro! Eu sou Toguro! Isso aí. Isso daí sim. Como é que era aquele que o Yusuke falava? Você é grande, mas não é 2. Você é grande, mas não é 2, não. Eu sou pequeno, mas não sou metade, né? É tipo isso aí mesmo. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é 2. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Eu não vou deixar essa parada pra vocês não, sabia, hã? Nossa, cara. Se pesquisar no YouTube, tem compilado só de frases brasileiras, né? Sim, sim. E era a época que eu tava começando a desenhar também, cara. Nossa, o que eu desenhei desse boneco do Yusuke? Nossa. Eu não desenhava na época ainda, mas, cara, é uma qualidade muito, muito legal de desenho também, né? O estilo, né? Sim, sem falar nos personagens, né? Pô, o Yusuke era legal, tinha o Riei. Lembra do Riei? Quando ele usava o poder da chama do dragão negro. Nossa, isso daí foi... Outro dia na escola, o nego só falava disso, só. Era tipo a novela da criança mesmo, né? Exatamente. Por isso que foi legal, cara. Por isso que esses animes da Manchete deram essa diferença. Porque te obrigava a ir lá no outro dia assistir, né? Senão você não ia saber da história, né? Uhum. Eu assistia junto com meu irmão, né? Você conhece meu irmão, ele é mais velho, né? Sim, sim. Eu ainda tinha medo de algumas coisas. E o Hakusho tinha umas cenas meio pesadas, assim, nas batalhas e tal, né? Tinha alguns... Não, e falava de demônio, né? Demônio pra gente. Falava, caraca. Sim, apareciam uns monstros assim e tal, né? E aí eu lembro exatamente que o meu irmão é bravo comigo até hoje. Porque ele falava... A mãe não deixava a gente assistir por culpa sua, porque você ficava com medo de noite. Nossa senhora. Ei, Diogo, hein? Mas é legal, o lance do demônio, que era assim, naquela época você não conhecia muito de cultura japonesa, até você entender que demônio é uma coisa comum pra eles lá, né? Mas pra gente não, anos 90, né, cara? Você pega um desenho que fica falando de demônio, isso era mó tabu até, né? Ah, sim. Nossa, mas é uma boa lembrança mesmo. Pô, nossa, a música da abertura era sensacional também, eu adorava aquela música. Nossa, é muito bom. Caraca, é muito bom mesmo. Corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual destes lugares. Tá aí um anime que poderia ser refeito, né, cara? Com um remake desse anime, né, cara? Ia ficar legal, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu ia gostar de ver. Mas tem que ser bem feito, né? Sim, sim. Tem que ser feito com carinho, né? Porque o Cavaleiros foi refeito há um tempo atrás e parece que não agradou muito. Eu não vi nada, né? Uma versão nova do Cavaleiros eu não cheguei a ver, não. Eu vi esse último do Netflix. Assim, achei que é outro público, né, Dorival? Não é pra gente, assim. Então, vendo com um olhar de criança, eu consegui achar legal. Mas, é pra outro público mesmo, né? Ah, sim. Tem essa questão, né? Mas acho que precisa ter um cuidado, assim, com coisas que marcaram muito, né? Porque se você tiver o cuidado certinho, você garante ali os dois públicos, né? Sim, sim. Não é o assunto do tema hoje aqui, mas você pega, por exemplo, o Star Wars, que marcou muito a geração dos anos 80, 90. Nessa saga nova, né? O episódio 7 eu adorei. E depois eu já não acompanhei mais, só que eu fui vendo que o pessoal começou a fugir muito. Então, perdeu o público mais antigo, foi perdendo um público mais antigo pra ganhar um novo, né? Então fica essa coisa meio... Exato. E não ganhou, viu? E não ganhou. Ele não ganhou um novo, não. Não. Nossa, é horrível, cara. Mas isso a gente fala mais pra frente. Mas é horrível. Eu não sei se você se lembra, porque ele parecia meio genérico, mas na época eu gostava. Que era o Samurai Warriors. Você lembra disso? Eu lembro muito bem. Quer dizer, muito bem não, porque eu tinha também pouca idade ainda, né? Mas eu lembro que... Ele parecia um genérico dos Cavaleiros, mas era legal, né? Tinha temática de samurai, né? Sim, era uma ideia legal, cara. Era uma ideia legal, eu gostava. E eu achava as armaduras muito loucas. Eu achava aquelas armaduras demais, assim. Ela tinha estilo meio Kabuto, né? Aqueles capacete Kabuto de samurai. Nossa, era muito legal mesmo. Isso, é que tem uns chifres e tal. E também tive...
eu e meu irmão, a gente também teve os bonecos que era um show assim. Caraca, eu nunca cheguei a ver um boneco desses, cara. Meu, o meu irmão tem até hoje. Eu não cuidava muito bem dos meus brinquedos. A gente vai falar um dia sobre brinquedo também, mas então eu acabei perdendo o meu, não tenho mais. Mas ele ainda guardou o dele. Tinha algumas peças da armadura ainda. Mas era muito legal, cara. Legal. Era, no desenho você já via que era bem mais assim, elaborado, né? Assim como o Cavaleiros, assim como o Yu Hakusho, eu lembro de algumas coisas pontuais, assim, né? Mas olha como é a cabeça da criança, né, cara? Eu lembro que eu estudava à tarde nessa época. Eu tava entre a primeira e a quarta série ali. Eu acho que devia estar na segunda série, terceira, por aí. E aí eu estudava à tarde. Eu lembro que teve um dia que teve um temporal, assim, que foi um dos mais fortes que eu já tinha visto, assim. Nossa. A minha mãe trabalhava numa fábrica. Ela conta que, enquanto ela tava lá, tinha muitas portas de vidro, janela de vidro lá e tal, e estourou várias janelas e tal. Foi bem forte, assim. E o céu ficou meio alaranjado, ficou aquela coisa bem escura, assim. E era de tarde ainda, né? Era umas, sei lá, 4, 5 da tarde. E aí a primeira coisa que veio na cabeça, eu olhei assim pela janela da sala de aula, né? Eu olhei pra fora e falei, cara, é a dinastia. Ai. Nossa. Porque tinha essa questão lá, que era a dinastia, né? Que falava, né? Que o céu ficava todo escuro e tal. É verdade. E aí, isso marcou muito, cara. Juntos eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a força do mal. Nossa, esse também era um anime que eu gostava também. Eu não me lembro muito da história dele, porque ele me vinha muito na cabeça com Cavaleiros, competia assim, sabe? Sim. Parecia um ser genérico do outro, vamos dizer assim. Uhum. Mas o visual eu achava sensacional. Tinha o Shurato também, né? O Shurato, exatamente, tinha o Shurato também. Esse tá aí, nossa, esse também era bem legal, né? Que era bem legal também, que eu também não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu gostava. Eu lembro que eu gostava bastante. E também a gente teve o boneco. Olha, anos 90 foi demais, cara, porque você tinha, além de você ter bons desenhos, você tinha bons brinquedos também dos desenhos, não era? Exatamente, os brinquedos duravam mais também. Era outra coisa, era uma coisa mais palpável, né? Hoje em dia é muita coisa, muito digital e tal, né? Ali era assim, Dorival, você tinha um boneco e era isso que você tinha. Você tinha o boneco e o desenho, divirta-se, né? Porque você não tinha videogame, você não tinha YouTube, então as memórias ficam mais firmes assim, né? Ah, sim, com certeza. Então aí tinha o Shurato, né? E tinha também nessa leva, eu lembro que tinha os Super Campeões, né? Nossa, isso era demais, cara. Pô, Super Campeões. esse aí era demais. Nossa, época que, pô, molecada viciada em futebol, né, cara? Putz, não, era demais, né? Muito bom, era muito legal. E é legal você ver aqueles chutes que os caras davam, né? Que o chute ele quebrava a trave no meio. Cara, era muito bom. Tipo, varava a rede, os caras eram mó ignorantes, né? Sem falar que eu lembro que na história lá o sonho do Oliver Tsubasa, né? Que veio aqui no Brasil, né? O sonho dele era jogar no São Paulo, né, cara? E eu, São Paulino, né? Isso eu não lembrava, não. Era, o sonho dele era vir pro Brasil e jogar no São Paulo. Caraca, que sonho. A dublagem, né? A dublagem, as adaptações, né? Tipo, é a mesma coisa de... seria melhor ter visto o filme do Pelé, né? Isso daí. Aí a molecada, velho, indo na escola, tipo, nossa, ele joga no São Paulo. Aqui não joga no Corinthians, não, mano. Aqui é São Paulo. Era muito legal. Os São Paulinos ficavam empolvorosos, né? Me dê sua força, pega azul! A gente assistia os desenhos, desenho pra menino, né? E aí vinha Sailor Moon, Sailor né? Moon. Aí ficava, pô, Sailor Moon, cara. Mas eu não lembro muito bem se era legal ou não. Eu assisti muito pouco, assim. Assistia meio obrigado ali, porque, tipo, depois ia passar outro, sei lá. Mas parece que tinha coisas interessantes também. Eu assisti, assim, não lembro da história, não lembro de nada, mas tava na TV. Eu não sei se vinha antes ou depois de um anime que eu gostava, mas eu assistia também, pegava embalo, né? Uhum. É porque depois que a gente fica um pouco mais velho, assim, a gente começa... depende da pessoa também, né? Porque tem criança que realmente é mais resistente, né? Mas depois que você fica um pouco mais velho, você começa a observar os desenhos de outras perspectivas, né? Por exemplo, Sakura Card Captors. Sim, sim. Né? Que era um desenho, pra mim era sensacional. Eu também achava legal, achava a animação muito bem feita, inclusive. Era lindo, cara. Eu lembro que tinha um anjo que ela... Como é que fala? Summonava, né? Essa palavra, que ela summonava. Cara, era muito bonito o desenho. Sim, a animação era muito bem feita, cara. Muito bem feita mesmo. Então são coisas assim que se não tiver esse olhar assim, deixa eu dar uma chance pra esse aqui, porque, é desenho de menininha e tal. Aí você não via, né? Você dá uma chance, às vezes é bom. Eu gostava bastante também. Teve um que passou lá pro final, assim, eu acho que era quando começou a cair, eu acho que é de audiência, mas passava bem no final do horário na manchete, um que era mais adulto, você se lembra? Chamava Detonator Orgo, que era de robô. Cara, esse eu não lembro. Era legal, cara. Pouca gente lembra. Qual que era a pegada dele? Cara, era tipo um Gundam, assim, sabe? Ah, sim. Umas batalha de robô gigante, eram uns animes bem pesados, assim. Tinha eu lembro que era
violento, assim, uma pegada meio Akira, assim, sabe? Aham. Passava mais de noite, eu acho que era tipo 10, 11 da noite. Era legal, cara. Mas isso foi bem pro final mesmo, sabe? Já tinha passado tudo que tinha que passar de Cavaleiros, reprises, tudo quanto é jeito. Aí começou a passar esses mais pro final. Eu gostava bastante também. Bom, a gente tinha também o desenho do Mega Man, né? Que foi o tema da minha entrada lá, né? Que passava no SBT, né? Nossa. Você gostava desse desenho, cara? Então, cara, eu não lembro muito bem, porque eu assistia pouco. Peguei pra assistir um tempo atrás, né? Pra ver como é que era, né, tal. Bem diferente do jogo, né? Da pegada do jogo. Certo. Mas por que eu falei aquela entrada que o Mega Man é mais rock and roll do que você imagina, né? Porque é muito engraçado, cara. Porque eu não sei se foi proposital, a impressão minha aqui foi proposital, que o cara colocou uns nomes nos personagens que é referência ao rock and roll mesmo, né? Não, isso é proposital. Inclusive o Rockman, né? É proposital. Sim, Rockman, aí tinha Roll, Sim, né? tinha o Blue. Tem um episódio que é muito engraçado, que o Dr. Willy o Dr. Light, né? Meio em perigo, assim, e tal. Daí ele fala, rock, roll, vamos salvar tal coisa e tal. Caraca. Tipo, o rock and roll salva todo mundo aí. Mas isso vem do criador, né? Ele tem essa referência, tem o Bass também, né? Sim, o Rush, né? Que era o cachorro. Isso aí na linha de jogos, conforme, isso mais pra videogame, né? Conforme vai aparecendo novos jogos, tem um jogo, se eu não me engano, acho que é o Rockman X6, que ele faz referência aos integrantes do Guns N' Roses, pra você ter ideia. Ah, sério? Isso eu não sabia, não. Tem. Caraca. Ele coloca o nome de cada participante da banda como um personagem lá no jogo, sabe? Genial, essa eu não sabia. Nossa, mas eu achava esse desenho horrível, cara. Nossa, era muito feio. Então, eu gostava da música da abertura. Do Ferro e Fogo, né? Do Ferro e Fogo. Que durante muito tempo eu cantava Ele é a Terra e o Fogo. Nossa senhora. E esse americano, esse adaptado, eu achava ele muito horrível, cara. Assim, porque era a época que já tinha vários animes, assim, né, na TV, você conseguia ver a diferença de animação, né? Esse era aquela animação dura, né? A americana sempre foi uma animação meio dura, assim, né? Meio sem muita dinâmica, né? Demorou pra pegar no jeito, né, cara? Sim. Nessa época tinha aquele do Street Fighter, você se lembra? Esse era bom. Esse era muito bom. Sim, aí você via muita diferença, porque tinha o Street Fighter japonês, que era o Victory, né? O 2, e tinha o americano, né? Que era o ridículo, né? Era muito ruim. não nem se compara, né, cara? Então, aí dava pra ver o que era americano e o que era anime, né? É o desenho japonês, né? Os japoneses já estavam muito à frente, né, cara? Sim, era muito mais dinâmico, muito mais legal, assim. Pra quem era criança na época era muito mais... A gente não se ligava nessas coisas, mas era cool, era legal, né? Ah, sim, Nesse caso do Mega Man especificamente ainda, tem um outro problema que, além da animação, né? Tem um problema de história mesmo, né? Que era bem clichê mesmo, assim. Nossa, Dorival, eu acho que eu nunca vi um episódio inteiro, cara, desse Mega Man. Tão ruim que eu achava, cara. Você nem aguentava. Não. Eu não sei se era na mesma época, mas na minha memória um que eu também fiquei muito viciado e depois só lá na frente eu fui perceber e entender o que era aquele desenho, que era o do Fly. Você se lembra do Fly? Lembro, que é o Dragon Quest, né? Isso, aí só lá na frente, cara. Ninguém sabia que era... Vamos falar, ninguém sabia que era Dragon Quest, né, cara? Não, claro, de jeito nenhum, eu achava legal pra caramba, aí, velho já, eu sempre curti videogame, né? Jogando Dragon Quest, mas parece muito com aquele desenho que eu via antes, foi ver, era a mesma coisa. E era mesmo. E é muito legal isso, cara. E o desenho era bom, cara, até hoje ele se sustenta, é legal, é bem animado, assim, interessante. Inclusive vai ter uma versão nova, né, que foi anunciada alguns meses atrás aí. Olha que legal. Esse vai ser um remake mesmo, cara. Vão fazer com uma animação mais caprichada. Nossa, que legal. Isso é uma notícia boa. Realmente foi um desenho muito bom. Eu gostava também do Fly. Não lembro muita coisa, porque minha memória é meio curta pra algumas coisas assim. Mas eu lembro que eu assisti e gostava também. Cara, é uma coisa muito legal. Isso é muito legal você ver, assim, mais velho e perceber isso. No começo do Fly tinha, antes de começar a música, né, que todo mundo conhece, eu acho que você vai pôr aí pra galera ouvir, né? Sim, com certeza. Tinha uma fanfarra, né? Enfim, uma fanfarra bem pequenininha, onde aparecia o título. E aí, jogando videogame e tal, assim, todo Dragon Quest tem essa fanfarra, cara. Isso é muito legal. Aí você liga e fala, nossa, cara, tudo faz sentido agora. Que da hora. Olha só, não vou... Porque eu, na verdade, eu nunca joguei Dragon Quest. Eu conheço de nome, mas nunca joguei, porque eu nunca fui tão ligado com os RPGs, sabe? Mas é uma referência interessante, cara. Eu vou procurar.
E é um baita de um jogo, né, cara? Tá aí até hoje. Se eu não me engano, ano passado lançou um 11. Eu já devo ter jogado aí uns 6 ou 7 da franquia, eu gosto bastante. E é legal. É legal saber que desde criança a gente assistia e já não sabia o que era, né? E não sabia o que era. E nessa pegada, a gente tem o Caverna do Dragão. Né? Aí um desenho americano bem feito, né? Aí era outro nível. Era outro nível. E eu digo nessa pegada porque eu também não fazia ideia o que era RPG de mesa na época. Nem sabia. Não sabia que existia isso. Eu não me lembro, assim. Eu acho que eu já lia livro-jogo, já. Porque eu lia muito, né, Dorival? Eu li livro desde criança, assim. E eu já lia livro-jogo, que era uma forma de RPG também, né? Uhum. Mas eu não tinha conhecimento de que tinha regra, sabe? Esse tipo de coisa. Sim, sim. Então. Eu não sabia que existia e muito menos que o Caverna do Dragão era inspirado num RPG. Eu não tinha essa informação. Sim, sim. Mas eu gostava muito. Nossa, era muito legal. E é interessante que tem lá, tá tudo ali, né? Tem todos os arquétipos ali, né? Tem o mago, tem o bárbaro, tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Nossa, legal pra caramba, arqueiro. Nossa, era muito legal. Pois é. Agora, uma coisa que eu não me conformo até hoje, e já fizeram até meme com isso, né? Como que o Vingador tinha tanta força na perna, porque é ele que voava e não o cavalo, né? Ele segurava o cavalo na base da perna, né? Isso é muito louco. Pois é. Ah, mas até então, Dorival, você para pra pensar que tinha os cavaleiros lá que sofriam pra subir as 12 casas? Você já viu uma foto que tem o santuário e um baita de um caminho livre em volta, que era só eles dar a volta e ir pra última casa? Pois é. Oh, pelo amor de Deus, né? Tem coisas que tudo bem, né? Ah, deixa passar, era criança, se divertia e era o que tava, né? Nessa época aí do Fly eu já tava um pouquinho mais crescidinho. Sim, sim. Já começava a entender melhor as histórias, a seguir o Street Fighter, eu achava sensacional. Uhum. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Teve uma coisa que aconteceu uns anos atrás que, pra mim, é um negócio assim que é a notícia do ano. Só que foi decepcionante depois. Que é aquele curta que fizeram, né? Do Caverna do Dragão. Curta? Nossa, eu não lembro disso daí não, Dorival. Não, curta, bem curta mesmo. Que na verdade era um comercial depois, né? No final era um comercial. Recente agora. Foi uns anos atrás aí, acho que ano passado. Ah, sim. Não, me lembro disso. Nossa. Cara, os atores, os efeitos, meu... Muito bem feito. Que demais. Aí foi ver um comercial. Aí vai ver um comercial de carro, né, velho? Pois é. Nossa, aquele negócio assim que, pô, subiu a expectativa lá em cima e de repente... Nossa, era isso, cara? Um comercial de carro, né, velho? Porque teve um filme, né, do Dungeons & Dragons, e o filme é uma porcaria, né, assim, muito mal feito. Olha, eu nem sabia que tinha, mas deve ser ruim, porque... E são 2 ainda. Mas assim, é mal feito no nível de você... Tem momentos do filme que você consegue ver o pano verde, sabe? Dos efeitos especiais, assim. Ah, não. Caraca, aí é... Que desleixo, né? Sim, como é que um filme desse vai pro cinema, por exemplo, né? Depois teve o Dragon Ball, que é o Goku criança, né? Que passava no SBT, que era muito legal, né? Sim, foi o primeiro, né, que veio pro Brasil, foi esse, né? Dele criança mesmo, né? Sim, era legal pra caramba. Nossa. O Dragon Ball, eu comecei a acompanhar mais, assim, na saga do Z, né? A primeira saga eu não acompanhei muito. Nossa, a primeira saga na TV foi sensacional. Eu acompanhei toda ela, cara. Foi muito legal. E era engraçado, tinha umas piadas que você via e falava, meu, isso aqui não é pra criança não, cara. Isso aqui, o Akira Toriyama tá meio louco. Sim, né? tem. Você via e você falava, caraca, bicho, isso aqui não é pra criança não. Mas era legal, a gente assistia. É verdade, o Dragon Ball é meio... Eu já pegava isso daí, Dorival, porque eu já tava um pouco mais crescido, né? Então eu já tinha o julgamento, né, de entender melhor o que tava acontecendo, né? Pra mim não tinha muito isso ainda, né? Então... Sim. Dragon Ball também teve filme ruim, né? Nossa, aquele lá. É outro que eu não assisti até o final, cara. Até hoje eu não sei o final desse filme, de tão ruim que eu achei. Eu não assisti nem o começo. Eu vi só as fotos. Falei, não vou assistir essa merda não, cara. Nossa. É muito mal feito. Muito, ridiculamente mal feito. Eu não sei se você vai lembrar, mas tinha um que era os Valentes Cowboys de Mumesa. Meu Deus, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Olha só, eu não sei se essa informação tá correta, tá? Eu peguei na internet essa informação porque eu nunca tinha pesquisado sobre o desenho. Certo. Mas olha só o plot do negócio. Um meteoro radioativo transformou bois, vacas e bezerros em animais antropomórficos. Nossa, meu Deus. Você já imagina, né? Nossa. Só que o que é mais engraçado? Você imagina, cai um meteoro na Terra, beleza. Meteoro radioativo, que eu não sei de onde tiraram isso, né? E aí cai o meteoro na Terra e transforma boi, vaca e bezerro em antropomórficos. Beleza. Certo. Só que os cavalos não. Como assim? Só porque os cavalos não? Pois é. Tanto que são vacas que elas montam nos cavalos. Nossa, que doideira, velho.
Pois é. Só que era muito divertido, cara. Tipo, não é pra se levar a sério mesmo. Era muito divertido. Não tem como levar a sério, né, Dorival? Não tem como. Parecer um meteoro radioativo, já acabou a conversa. Não tem. Não. É a mesma coisa do... Você pega, por exemplo, o Mickey. O Mickey é o quê? O Mickey é um rato, né? E o Pateta é um cachorro, que fala como gente. E o Pluto também é um cachorro, só que ele late. Então qual que é o sentido, né? Sim. É que nem você vê lá o jantar do Pato Donald, tem um frango assado, né? Você fala assim, né? Pois é. E ele não usa calça, mas ele sai de banho com a toalha amarrada, né? Então... o tipo de coisa que não dá pra... deixa passar. Sim. Tinha uma abertura muito boa, que era cantada pelo Alan Jackson. Caraca, bicho. Tinha música do Alan Jackson. Onde você achou isso, cara? Tinha uma música do Alan Jackson que é muito boa. O Alan Jackson é bom. Muito boa. Up on the mesa, high above the clouds, there's a world apart from all the rest. On the mesa, live the real cowboys. O criador desse desenho, ele ajudou a colorir o HQ da Tartarugas Ninjas. Ah, então foi uma coisa mais produzida, então. Sim, o desenho era bom, assim... Sei que você me entende, né? Só não fazia sentido, mas era bom, né? Sim, pô, era legal pra caramba, cara. Eu gostava pra caramba. E a dublagem também ajudava muito, que tinha aquele sotaque bem carregado, caipira, né, tal, que deixava mais engraçado, né? Isso daí já era da época das múmias. Você lembra do desenho das múmias? Tinha dos gárgulas também? Ou não? Era dessa época? Eu acho que... Não, o Mumesa já era na época... Na época do Cavalo de Fogo, Ursinhos Carinhosos, sabe? Cara, assim, eu adorava, cara. Era viciado desses ursinhos carinhosos, velho. Eu também, cara. Hoje eu penso, como é possível? Mas, pô, gostava pra caramba, cara. Eu não lembro de história, não lembro de nada, mas era um negócio que eu achava legal, eu achava interessante. Sim. Hoje em dia, é claro, a gente vai ver. É muito provável que não seja tão bom assim, né? Mas eu gostava. Ah, mas tem muita coisa que vale pela nostalgia, né, cara? Você sabe que, isso aqui eu não ia gostar tanto hoje, né? Mas a nostalgia que bate, né, cara? Sim. E me arrancha, Zebel! Tem dois que eu me lembro muito assim, claramente, e pouca gente viu. Um que passou por pouquíssimo tempo na Globo, que era meio que um personagem muito parecido com o Link, e era um estilo todo diferentão, assim, de animação. Chamava Popolocrois. Você lembra disso? Cara, não lembro. Olha só. Então, é bem pontual, cara. Passou por pouquíssimo tempo, e eu achava legal que ele era muito parecido com o Zelda, com o Legend of Zelda. O personagem principal era o Link, praticamente, assim. Era uma forma de desenho bem legal. Sim. E outra que eu achava demais, cara. Muito engraçado. Acho que foi um dos desenhos mais engraçados que eu via na época. Era aquele Zatch Bell. Você se lembra desse? Cara, Zatch Bell, eu lembro de nome. De repente, se eu ver alguma imagem, eu consigo lembrar. Ah, você vai lembrar. É de um menininho loirinho. Nossa, era muito legal. Deixa eu ver. Cara, eu não lembro. Olha que incrível, eu não lembro. Não lembra do Zatch Bell? Não. Um dos animes mais engraçados que eu lembro de rir muito com esse anime, cara. Era muito engraçado. Ele tem uma cara engraçada. Tem. Mas era muito engraçado, não. Muito puxado pro humor, assim, sabe? Uhum. É shonen, né? Esse era um shonen. Ah, sim. É esse estilo, né? Sim. Que da hora, cara. Mas a gente tava falando do Ursinhos Carinhosos, né? Falei do Cavalo de Fogo, né? Também era dessa época. Era a famosa abertura do Cavalo de Fogo. Nossa, cara, aqui... Hoje em dia eu, professor de música, eu escuto aquilo lá, velho. Dói até na alma. Que terrível. Desafinado até. Pois é. A música não é ruim, a música não é feia, mas acho que nessa época, não sei acho que não tinha essa preocupação, né? Então pegaram, acho que a dubladora mesmo pra cantar lá. Canta aí e boa, né? Sim. E tipo, o cara é dublador, mas não é cantor, né? Tem diferença, né? Que acho que era meio comum isso. Você vê até no Chaves era assim também, né? No Chaves, Chapolin e tal. Eram os dubladores que cantavam, né? Então se não... Ah, mas ficou muito ruim, hein? Nossa, ficou muito ruim. Pois é. Não é todo mundo que tem esse dom, né? Pra assim dizer, né? Era horrível. Cavalo de Fogo, aquela abertura não dava. Eu lembro muito pouco. Esse já era... Eu já tinha aquela noção de coisa de menino, coisa de menina, sabe? Daí eu não assistia. Ah, sim. Esse já... esse aqui já não dá muito, né? E aí a gente tinha o Thundercats, né? Sim. Esse daí eu tenho uma lembrança vaga, assim, sabe? Eu via, mas não me interessava muito, sabe? Eu também não era muito focado nele, mas eu gostava do jeito mesmo, assim, da história. Porque, na verdade, assim, quando você é menino, dependendo da sua faixa etária, ou não também, às vezes você só quer ver as coisas explodir, né? Você só quer ver porrada, né? Só quer ver aquelas cenas fodonas, assim, né? Tipo, o cara levantando a espada, né?
A abertura do Thundercats era muito boa. Muito bem feita. Muito boa. Tinha um jogo de câmera. Era diferente, né? A abertura do Thundercats, né? Mas isso era meio que padrão nesse tipo de desenho, né? O Thundercats, o He-Man, eles tinham aberturas sensacionais, né? Sim, aí era o orçamento que tinha, né? Dá pra fazer uma abertura muito boa, mas não tinha o orçamento todo pra fazer o desenho todo assim. Exatamente. Aí, quando você consegue prestar atenção, um pouquinho de atenção, e perceber que, tipo, os caras utilizavam a mesma imagem dele rolando pra um lado, eles usavam rolando pro outro, a mesma imagem dele correndo. Ah, cara, aí... No He-Man, né? Aí perde a magia, né? Isso no Thundercats também era assim, né? Quando ele ia chamar os Thundercats, né? O Lion ia chamar o Thundercats, né? Era a mesma animação, né? Do Moon-Ra se transformando também, é sempre a mesma animação, né? Então... Sim, a mesma coisa. Era aquilo que eu falava, dos desenhos americanos ser meio duro, né? Era meio duro, assim, né? Nossa, sim, bastante. Tem uma informação do Thundercats que eu fui saber bem mais pra frente, assim, que quando eu assistia eu não sabia disso. Que o Lion, não sei se no original ou se na tradução ou no original é Lion O, né? Não sei porquê, né? Mas Lion O. O Lion O. Ele era uma criança, na verdade. Eles estavam numa máquina do tempo, alguma coisa assim, né? E aí a máquina dele foi aberta antes e ele era uma criança no corpo de um homem, né? Ah, eu sabia disso. Na época eu não me lembrava de lembrar disso daí, não. Eu também não. Pra mim essa informação não tinha, não. Mas essa que é a história, né? Sim. Na época eu assistia cada dia. Era aquele negócio, porque você tinha a história daquele capítulo, chegava no final, ele zerava praticamente, né? Aí não tinha consequência, né? Voltava pro próximo, então você podia assistir um capítulo um dia, um capítulo no outro e tanto faz, né? Exatamente. São produções assim que eles têm uma história por trás, mas a história não afeta no desenrolar mesmo assim, né? Tipo, é só pra ter um pano de fundo, assim. Sim. Tipo, isso acontece por causa disso, tal, beleza, mas o próximo episódio já é outro lance, né? Sim. E aí não tinha consequência, né, Dorival? Dava aquela sensação de que, eu não sei se você tinha, mas eu tinha. Eles podiam passar por vários perigos e tal, mas você sabia que no final não ia acontecer nada, né? Tipo, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada. Exatamente. Nesse estilo do Thundercats, tinha o Silverhawks também, que eu adorava o Silverhawks. Nossa, isso eu não me lembro. Eu já vi imagens dele e tudo, mas eu não me lembro de ver na época. Passa a impressão de ser uma série desenvolvida a partir do Thundercats, de ser um spin-off do Thundercats. Sim. Não tenho certeza. Porque tem o mesmo estilo, né? Só que é no espaço. Mas o que eu lembro mais, assim, porque eu não lembro de história também, né? Mas o que eu lembro mais é que as armaduras eram muito legais, sabe? O design deles era muito da hora, cara. Não, eu vi a abertura desse desenho há um tempo assim, e é bonito pra caramba, bem feito, né? Mas esse eu não me lembro de assistir na época, não. Esse eu passei em branco. Bom, e aí a gente tem o Speed Racer e o Pole Position. Sim, Speed Racer eu me lembro de ouvir falar muito. Porque era uma época que eu já corria atrás de mangá, sabe? Eu tinha um amigo meu que desenhava muito e a gente corria... Era muito mais difícil de você ter mangá. Naquela época era ridiculamente mais difícil. Ah, com certeza, né? E eu já conhecia de revistas da época, né? Que falavam sobre animes antigos e mangás antigos. Eu já conhecia o Speed Racer. Só que daí quando eu fui ver, a animação era muito antiga, né? Não sei se você se lembra. Era muito bom, mas já vinha com aquela carinha de coisa... muito antiga, muito travadinha, eu não consegui gostar tanto, né? Sim, eu lembro muito pouco do Speed Racer, até por isso que eu citei os dois, porque eu lembro pouquíssimo do Speed Racer. Lembro exatamente disso, que era uma animação mais antiga, assim como o Pole Position também. Também tinha uma cara mais antiga, assim. E era mais antigo, né? E eu gostava. Eu não me lembro se eu já tava parando de assistir desenho nessa época. Uhum. Teve uma época que eu descobri o futebol, né? Eu ficava jogando futebol o dia inteiro. Você jogava no gol, né? Eu praticamente parei de assistir, só voltei a assistir lá na frente. Eu acho que essa época eu já tava parando de ver já o desenho já. Sim. Esses desenhos era nessa de carros, né? O principal era carros. E eu achava engraçado que o Pole Position, eram os carros que eles eram super tecnológicos, assim, né? Sim. Os dois pilotos, cada um tinha o seu computador no carro, assim, né? Os computadores conversavam, né, tal. Aí beleza, né? Um dos computadores era o Wills e o outro, eu não sei por que diacho que colocaram o nome do cara de Rodão. Rodão, o nome do carro? Rodão.
Rodão. Meu Deus. Acho que o personagem principal é o Dan, aí tem a Tess, tudo nome americano, né? O nome da menininha que eu não lembro agora, tal. Aí o Wills, que é um dos robôs, aí o outro robô, Rodão. Nossa. Tipo, destoa totalmente, né? Tudo em inglês aparece um rodão aí, né? Caraca. Pois é, aí tinha um gato também que, eu não sei até hoje se é gato, chama Faísca. Ah, sim. E aí eles, ao mesmo tempo que eles eram pilotos, eles eram meio que espiões, assim, e tal, né? Só que também era aquela coisa meio genérica, né? As coisas acontecem justamente quando eles estão, né? Um tempo atrás eu peguei um episódio pra assistir, pra relembrar e tal, né? E aí eles passam numa cidade, acabam batendo um caminhão numa cidade lá, aí justamente nessa cidade que eles param lá, tem um mistério lá, sabe? Então, tipo, é muito conveniente, sabe? Sim. Eles estavam no lugar certo pra acontecer a coisa certa no momento certo, né? Sim, exatamente. Eles conseguem resolver, sabe? Tipo, não tinha nada a ver com eles. E aí, eles entram em contato com o tio deles lá, que é o que comanda a equipe, né? A gente tá nessa cidade e tal. E não, interessante, eu conheço muito bem essa cidade, sabe? Tipo, no meio do nada. Nossa. Cara, eu lembrei de um. Com certeza você vai lembrar que esse daí, cara, quando começou a passar, eu não lembro que canal que passava, mas eu era viciado, que era o Capitão Planeta, cara. Você lembra disso? Nossa, sim. Sim. É um pouco mais antigo também, né? Esse era legal, hein? Nossa, esse era muito legal. Cara. Hoje em dia eu não sei como é que é. Pela união dos seus poderes. Hoje em dia eu não sei como é que é, mas, cara, eu adorava isso, cara. Hoje em dia eu não sei também. Cara, eu lembro muito pouco. Ele tinha uma pegada meio ecológica? Tinha. O inimigo lá queria poluir. Tipo assim, o prazer do cara era poluir o mundo, né? Mas tinha. Era legal, cara. Eu gostava, assim, na época. Você achava bem divertido. Eu acho importante, cara. Tem coisas assim que hoje em dia eu vejo muita coisa. Até pra questão do desenho, que eu desenho ainda hoje em dia, né? Então eu procuro bastante coisa infantil, assim, pra ver. O perfil meu da Netflix, o que eu mais vejo hoje em dia é o infantil, na verdade. Pra ver o estilo de animação e tal. Tem coisas interessantes, sabe? Sim. E tem coisa que é importante, cara. Às vezes quando a gente chega numa fase, assim, meio da adolescência, assim, a gente fica meio ranzinza, né? Fica, isso aqui é pra criança e tal. Às vezes você tá ali com 10 anos de idade, e eu, como professor, eu vejo muito isso, né? Chega um aluno assim, esse aqui eu não gosto, isso aqui é pra criança. Mas vou fazer o quê? O que você é, né? Exatamente. Né? Entendeu? Então... Mas a criança da nossa época e a criança de hoje é outra coisa, né, cara? É outra coisa. É outra cabeça. Nossa, são praticamente outros mundos, assim, né? Voltando um pouco mais no tempo, pouco mais que eu digo é bastante, né? A gente tem aí a época do Pica-Pau, do Tom e Jerry, né? Hoje você pegar pra ver o Pica-Pau, você vê umas coisas muito loucas também, né? Não dá pra passar hoje, cara. Esses desenhos mais antigos da Warner, né? Warner Bros, que chama, né? Cara, quase nenhum dá pra passar hoje em dia, assim. Eu acho legal. Acho legal até hoje, inclusive. Eu não sei se é complicado, né? Se dá pra passar ou não, sei lá. Mas, cara, se para pensar, a gente cresceu vendo e beleza, né? E tudo bem, né? Sim. Que tinha o que é considerado violência, né? Tinha muita violência, né? Tipo, Pernalonga dando tiro na cara do Patolino, sabe? O Papaléguas, né? O Coyote fazendo tudo possível pra pegar o Papaléguas, né? Porque, claro, você criança, você acha que, tipo, ele só quer pegar e, enfim, você não entende a consequência de que ele ia matar e comer o Papaléguas, né? Pois é. Por outro lado, a natureza é assim, né? Exatamente. A natureza é assim, só que sem as invenções malucas do Coyote, né? Sem as empresas Acme, né? Cara, eu achava demais, velho. De todos esses desenhos, assim, da Warner, e esse do Papaléguas com o Coyote eram os que eu mais gostava, cara. Achava sensacional. E é interessante você ver que, tipo, não tinha diálogo nenhum, né? Não, é sensacional. Tanto as ideias que ele tinha, que todas eram muito absurdas, tanto a ideia de ter uma empresa especializada nisso, né? Exatamente. Eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Pois é. É uma empresa que você manda um telegrama lá, eu preciso de explosivos, isso. Aí chega lá pra você e beleza, né? Gente, um episódio que ele pegava uma roupa do Batman, cara. Nossa. Tô ligado. Era muito legal. Esse é um desenho que hoje em dia não passaria mesmo, mas era muito legal. Cara, demais. E tem o jogo, né, que a gente pode falar mais no outro episódio aí, tem o jogo do Ship Rider, né, que é do PlayStation 1. Sensacional. Demais, que você tem que roubar as ovelhas, né, do Sam, né? Era muito bom e muito difícil também. Dificílimo, nossa, cara, penava. A primeira fase já era difícil pra caramba. Cara, tem uma fase que até hoje, só pra cortar rapidinho e falar desse jogo, que é interessante. Tem uma fase que eu não sei se é erro de programação, eu não sei o que é uma fase de um trem. E você tem que fazer um monte de coisa, um monte de
quebra-cabeça pra resolver uma parada lá que a ovelha vai cair dentro do trem, vai dar uma volta e vai cair lá no objetivo que você tinha que fazer, né? Uhum. E você conseguia enxergar o objetivo do ponto de vista de onde você tava. Você olhava, ele tava lá na frente, só que você tinha que resolver os quebra-cabeça, né? Sim. Aí teve um dia que eu falei, cara, parece que dá pra fazer isso, será que dá? Eu peguei a ovelha e fui direto pro objetivo, cara. Aí você foi e deu certo. Eu cortei tudo, velho. Era só ir reto e colocar a ovelha lá, sabe? Falei, eu não acredito que era só... Assim, eu não sei se é bug, se é erro, se a galera não pensou nisso, ou se era pra fazer isso, sabe? Mas tinha toda uma fase pra você completar antes de chegar no objetivo. E eu simplesmente peguei a ovelha e fui pra frente e passei. Caraca, não é possível. Olha, de repente, até é proposital, porque era um jogo muito trabalhado, assim, né, na estratégia, né? Então, de repente, era até proposital pra ser uma pegadinha ali, né? Muito provável. E era uma fase lá na frente, sabe? Você já tinha passado 6, 7 fases, então você já tava com um pensamento em resolver quebra-cabeça pra conseguir chegar no objetivo, né? Sim. Então, muito provável que foi proposital mesmo. Uhum. É, pode ser. Enfim, né? O Coyote era o cara que... Acho que era um dos caras que mais se ferrou na vida, né? Não, e era legal que tinha também depois a época da ovelha, né? Que ele ia lá falando do Ship Rider, né, que ele ia pegar a ovelha. Aí tinha aqueles cachorros que eles trocavam de turno pra bater nele, né? Era muito legal. Sim. Ele tava apanhando, né? Deu um sinal, vou parar de trabalhar. Aí o cachorro bate o cartão, o outro volta e continua batendo nele, cara. É verdade, é muito legal, né? Porque é uma empresa mesmo, né? O cara vai lá, bate o cartão, vai embora e boa, né? Não tem mais nada a ver com isso. É, muito legal. Esse daí eu gostava pra caramba. Cara, dessa leva tem um monte, cara. Tem perna longa, nossa. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. O Pica-Pau, além do Pernalonga também, mas um dos que mais marcou, assim, porque tem episódios que são icônicos demais, né, cara? Ah, sim, com certeza. Pega o episódio das cataratas do Niágara, né? Nossa, e hoje em dia você para pra ver, né, cara? O Pica-Pau é um desgraçado, né, velho? Nossa, não, o cara é um agente do caos, né? Nossa senhora, o cara era um inferno, mano. Você para pra ver hoje em dia, cara. Ainda tinha aquele, né? E tinha diferentes Pica-Pau, né? Tinha aquele que era mais piradão, né? A perna grossa, assim, né? Ah, é verdade. Eu não gostava desse. Esse eu gostava. Nossa, esse era louco mesmo, cara. Esse era louco. Ele tinha uma cara de louco já, né? Sim, sim. Esse eu não gostava muito, não. Eu gostava do intermediário, né? Daquele mais clássico lá do pé de pano e tal, né? Sim, que é muito legal também. Eu acho que esse daí ele foi o mais tradicional, né? Passou por mais tempo também, né? Ah, sim, foi mais tradicional. Tem um mais moderno, né? Que passava na Globo, inclusive, né? Sim, com uma animação melhor, né? Então tem esse episódio das cataratas do Niágara, né? Que, inclusive, cara, eu tava vendo outro dia, eu não acreditei. Esse episódio, ele foi feito porque realmente existiu essa prática de descer com barris lá nas cataratas. Nossa, o ser humano é inacreditável, né, cara? É inacreditável. Você tá de boa na sua casa e vai descer as cataratas do Niágara num barril, né? Num barril. E olha só que coisa maluca, cara. Tinha uma mulher que foi uma das poucas, ou se não me engano, foi a única que conseguiu realmente fazer esse feito. Só que teve um cara que, inclusive, era o nome do personagem do guarda lá que o Pica-Pau ficava infernizando ele, que era George. Sim, sim. E ele realmente passou por essa experiência de descer as cataratas no barril. Ele decidiu ir com o cachorro dele. Minto, cachorro não, com a tartaruga de estimação dele. Meu Deus. Só que ele fez um esquema no barril dele que, a partir de dado momento, ele ia conseguir respirar lá dentro. Não sei qual que é o esquema que ele fez lá. Sim. Só que deu errado. Nossa. E aí o cara morreu lá dentro do barril. Morreu. A tartaruga sobreviveu. Aí o cara morreu lá dentro do barril, velho. Então você pensa, cara, que doideira, velho. Isso é engraçado e triste ao mesmo tempo, né? E tinha mulheres que fazia também, não dá nem pra falar. É por isso que o homem vive menos, né? Não dá nem pra falar isso. Sim. Porque tinha mulher que fazia também. Meu Deus, nossa. Então esse episódio tem essa questão aí que realmente foi baseado numa coisa que acontecia. Eu não sabia disso, não. É um acontecimento histórico mesmo, né? Pois é. Tem aquele episódio também que eu acho engraçado demais, cara, que eu vou até colocar na edição aí o diálogo dos dois, que é aqueles dois fazendeiros que tem os cachorros, né? O azulão e o amarelão, né? Vai lá buscar amarelão. Cara, é sensacional. Seu cachorro não vale nada. Amarelão, vai lá buscar um alce. O cachorro volta com o alce. Esse aí não é nada. Aí volta com um dinossauro. É muito bom, é muito bom. Não, e a hora que o cachorro volta com um dinossauro, o cara olha assim, um desses aí realmente é difícil de ver todo dia.
Olha, ninguém chama o meu rastreador de um molenga e cheio de purga. E além do mais, ele é 2 vezes melhor do que esse seu vira-lata horrorosinho. Você toma cuidado com o que diz. Vai deixar o meu cão com um complexo de inferioridade, uai. Azulão, vai me apanhar um alce, vai. Ele demorou um bocado. Amarelão, vai ver se me arranja um urso pardo. Anda. Não, tem um monte de coisa icônica, cara. Tem lá o do Jubileu. Lembra do Jubileu? É lógico, nossa. Você disse pipoca? Tinha o Jubileu. Nossa, tinha vários, cara. É muito icônico, cara. Esse daí. Realmente ele é muito mais icônico do que o anterior, assim, né? Sim, Tinha um episódio que eu tinha medo pra caramba. 2 episódios que eu tinha medo pra caramba, cara. Porque eu era mais novo também, né? Que um era de um espião lá, que era um bandido que era um morcego. Ele era uma sombra, tá ligado? Ah, você me lembra disso. E tinha um outro que eu tinha medo também quando aparecia, que era um episódio que ele tá com muita fome, o Pica-Pau. Daí aparece a fome personalizada lá, né? Ah. Cara, que sinistro, né? Nesse episódio tem o Zé Corubu também. É muito legal esse. Tem! Que é muito legal também. Não, e tem morte, né? Tem morte nesse Pica-Pau, porque eu lembro de alguns momentos do Zé Corubu, assim, indo pro céu, morto, assim, a alma dele, sabe? Eu acho que é nesse. Eu lembro mais dessa cena da fome aparecendo lá. Sim, sim. Era legal, esse desenho era muito bom. Nossa, tem muitos, cara. Tem o do Gata Jato. Gata Jato, pois é. Aquele do relógio, relojoeiro também, que era muito legal. É bom demais, cara, é bom demais. Esse daí foi muito bom mesmo, cara. Nossa, muitas lembranças. Tem 2 febres que não consigo nem explicar, que foi o Digimon e o Pokémon, né? Sim, sim. Eu lembro de assistir os dois. Sim, eu assisti os dois, eu gostava dos dois. Eu não sei se eu tinha uma preferência, assim. Eu me emocionava com os dois, eu gostava dos dois. Eu gostava mais do Digimon. Eu não sei porquê, na minha cabeça Digimon era mais adulto, sabe? Tinha uma história mais legal, assim. Sim, eu tenho umas lembranças do Digimon com uma coisa um pouco mais densa, assim, um pouco mais séria em algumas partes. Sim, é que o Pokémon ele era bem infantil, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia, porque Pokémon tem até hoje, né? Eu lembro que no começo era bem infantil, já chegou com aquela polêmica, né? Que era o desenho que causava epilepsia. Você lembra disso, cara? Lembro, cara. Era um episódio que aparecia o Polygon, que era com um Pokémon feito em computador, né? Só que quando ele aparecia, tinha todo um efeito de troca de luzes muito rápida na TV, né? Sim. E aí, se a pessoa tinha sensibilidade a isso, ela causava realmente epilepsia, cara. E daí... Cara, que loucura, né? E aí isso veio pro Brasil. Mas o episódio não veio, né? O episódio não chegou a ser passado aqui, né? Ah, sim. Tipo, foi avisado antes, né? A polêmica teve. Que aconteceu no Japão antes, né? Então... Sim, exatamente. Mas eu me lembro muito bem no jornal isso, sabe? O jornal falando do perigo que era passar Pokémon pras crianças. Tipo, já estende pro desenho inteiro, né? Sim. Não, é inacreditável, né? Inacreditável. Tem muita coisa, não só em desenho, mas como em videogame também, que muita reportagem fez só de serviço, né? Ah, com certeza. Não tem como esquecer da reportagem no determinado canal aí falando sobre Yu-Gi-Oh, né? Você lembra disso, cara? Ah, nossa. Pois é. Não dá, cara. Não dá. É complicado, é bem complicado. A Yu-Gi-Oh! Era muito bom também. Nossa, com certeza. Yu-Gi-Oh! Eu gostava pra caramba. Ah, mas tinha uma coisa do Yu-Gi-Oh! Que eu não gostava, que depois que eu comecei a perceber, eu falei, não, aí também não dá, né? Porque toda vez que ele tava perdendo, ele pensava no coração das cartas, né? Não é? Tem que pensar no coração das cartas. E aí dava certo. Esse aí é o Deus Ex Machina no máximo, né? Sim, ele sempre pensava no coração das cartas, aí dava certo e ele ganhava no final, né? Tipo, pô, é uma roubada, né, cara? Sim. Mas voltando no Pokémon e no Digimon, é aquilo que eu falei, eu tenho uma lembrança um pouco mais séria, de repente, do Digimon. Eu lembro que, talvez até porque por eu ser um pouco mais novo e ser chorão, e até hoje eu sou muito chorão, eu lembro de chorar com o Digimon, cara. Minha nossa. Sério, cara, tinha episódio assim que eu realmente entrava no mundo lá, sabe? Sim. Nossa, eu nunca cheguei a chorar, assim, com o Digimon, mas eu tinha essa noção de que ele tinha uma narrativa um pouco mais trabalhada, mais complexa, né? Os meninos lá queriam voltar pra casa, era algo mais ou menos assim, né? Sim. E a gente ficava na expectativa de ver as evoluções, né? Quando eu vi a primeira vez que o Agumon, né, que ele chegou no máximo de evolução dele lá, que eu não lembro qual era o nome agora, mas, cara, era muito louco. O design dos personagens era muito bom. Sim, e era um dinossauro robô, com umas peças de metal. Nossa, era muito... Era muito style o negócio, né? Era muito style, cara. É verdade. Tinha, acho que era qual que era aquele que era um anjo? Que era... Nossa, era muito bem feito também, cara. Era muito legal. Acho que era Anjomon mesmo, não era? Anjomon.
Será que não era Anjomon? Muito provavelmente que fosse mesmo, eu não me lembro. Deixa eu ver. Anjomon, deixa eu ver se é. É ele mesmo, Anjomon. Anjomon, nossa. Que original, né? Muito original. Mas era muito louco o design dele, cara. Mas era legal, é. E eu achava a animação muito bem feita também. Era um anime diferente. Se você pega Pokémon, os episódios mais antigos, eu não acho a animação bem feita, sabe? Eu acho que pra época, assim, colocar um lado a lado, você vê uma diferença, sabe? Ah, sim. No próprio traço, né? É, um traço mais clean, né? Mais limpo, né? Aham. Só corrigindo, é Angemon, tá? Não é Anjomon, não é Angemon. Ah, Angemon. Angemon, é. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. É que não dá muita diferença, né? Mas era muito legal, cara. Sim. Realmente muito legal o design dos personagens, assim como a Sakura Card Captors que a gente citou uns minutos atrás aí, também pra mim tinha um estilo de traço bem parecido com o Digimon. Sim, é do Clamp, né? É do Estúdio Clamp aí. Ah, tá. Já era outra pegada, assim, muito mais bem elaborado. Nossa, o traço da Sakura Card Captors deve ser bom até hoje, né, cara? Ah, sim, com certeza. Eu peguei esses tempos atrás, eu fui trabalhar com os meus alunos a questão de cores e tal, né, de luz e sombra, e aí eu usei um desenho da Sakura pra mostrar pra eles e tal, e eles colorirem, né, fazendo luz e sombra. Sim. E eu comecei a observar, cara, que bonito que é, bem feitinho mesmo, sabe? Sim, era muito bem elaborado, assim. Agumon Digivolve parar! Era nessa época que passava o Samurai X também? Também era nessa época que eu me arrependo tanto de não ter acompanhado tanto. Acho que, não sei se era por causa do horário também que passava, não sei, mas... Esse era espetacular, assim. Até o, assim, eu achava incrível, assim. Samurai X veio do mangá, né, também. Veio do mangá. Durante muito tempo foi um dos meus animes favoritos. Se eu não me engano, foi um dos primeiros mangás a vir pro Brasil. E eu tinha a coleção do mangá inteira. Depois eu fui descobrir que o anime foi picotado pra caramba pra passar na Globo. Ah, com certeza. Tiraram um monte de cena, né? Tiraram um monte. Mas ainda assim eu achava legal, sabe? Depois que eu vi o original, então, nossa. Ah, nossa, aí você... E com certeza foi uma referência pro seu lado artístico mesmo, de desenho e tal, né? Sim, e tinha uma pegada que eu era até bem adulta, assim, pro horário que passava de manhã pras crianças verem, mas o Samurai X tinha uma pegada histórica mesmo, sabe? Sim. Eles tentavam colocar ali alguns eventos históricos da história do Japão, né? Da era Meiji lá, e era sensacional, cara, assim. Você vê aquilo, era muito denso pra passar de manhã, assim, sabe? Muita coisa que eu vi, eu não entendia muito bem. Aí quando eu fui ler o mangá, sim, aí você começa a pegar os detalhes. Você fala, cara, é muito denso, sabe? Muito legal mesmo. Ah, e você começa a sacar, né? Porque tem uma pegada mais histórica e tal, né? E nessa época, acho que eu já estudava de manhã, tá? Eu estudei pouco tempo à tarde. Então, realmente não dava pra assistir. Não dava o horário, né? Eu já não pegava, né? Essa época era a época que, se eu não me engano, eu comecei a trabalhar. Ah, sim. Eu já tinha lá meus 16 anos, antigamente. Eu não sei se hoje em dia pode, mas antes, com 16 anos, você já podia trabalhar, né? Então, eu tava trabalhando e aí, como o meu trabalho era na parte da tarde, de manhã sobrava pra assistir um pouco dos animes, né? Sim. E a questão do mangá, se eu não me engano, eu até emprestei. Um dos volumes eu cheguei a emprestar de você. Cara, era muito bom. E o traço, cara, nossa, Samurai X é sensacional. Até hoje, assim, você pega pra ler e é muito impressionante, sabe? Só porque os derrotamos não significa que o ponto de vista deles valia menos que o nosso. Só quer dizer que perderam. Nenhum de nós sabe quem está certo e quem está errado no momento, não. A história que vai julgar isso. Fechando essa questão dos dois que a gente tava falando, né, do Digimon e do Pokémon, eu acho que o que contribuiu muito pro Pokémon ser a febre que foi o marketing, né? Ah, com certeza. Tudo era Pokémon. Porque, cara, eu lembro bem quando eu passava Pokémon, eu tava na quinta série. Tinha salgadinho que vinha com os tazos, e tinha refrigerante que vinha com brinde, tinha álbum de figurinha, tinha... Cara, era uma febre inacreditável. Tudo. Era tudo. Era aquela febre que teve dos cavaleiros potencializado, assim, a 10ª potência, sabe? Exatamente. Tinha hora que você não aguentava, cara. Tudo, cara. Você ia comprar um refrigerante, a tampinha do refrigerante era uma Pokébola. Você lembra disso? Era uma Pokébola, Era insuportável. É uma pena que o Digimon não teve tanta repercussão como o Pokémon, porque, como a gente falou, de repente era até um pouco melhor, né? Pelo menos a questão artística era mais interessante. Como ele veio depois, né, ficou aquela sensação de ser genérico do outro, né? Pois é. Aí não tem jeito, né? Mas eu achava melhor. Ah, sim. Agora, só tem uma coisa que realmente não dava no Digimon, que era a abertura cantada pela Angélica, né? Cara, isso eu nem me lembro, cara, pra falar a verdade, mas eu sei que tem. Mas eu nem me lembro. Cara. Nossa, era terrível. Cara, e uma coisa que eu odiava no fato do Pokémon ser tão famoso assim, que nessa época eu colecionava revistas, né, cara? Você ia na banca lá, eu não me lembro se a internet já tava firme do jeito que é hoje, sim, mas colecionava muita revista de anime, mangá. E, cara, essa época era só isso que tinha. A revista tinha 90 páginas, 70 era Pokémon.
sabe? Era insuportável, cara. Nossa, comecei a pegar birra disso, sabe? Porque você não conseguia ver outra coisa. E não era assim, né? Você não tinha muita escolha, né? Era o que tinha na banca, né? É verdade, é verdade. A TV era o que a gente tinha, o videogame mais pra frente e tal, mas ainda assim, né, não é igual hoje, você realmente escolhe o que você vai consumir, né? Era o que tinha. Exatamente, exatamente. Então, você se focava mais, né, a um determinado produto, né? Pois é, sabe, porque só abrindo um parênteses até aqui, que eu ainda quero falar num outro episódio sobre as animações do Estúdio Ghibli e tal, né? Meu Deus, tem que falar disso mesmo. Não dá pra não falar disso, né? Mas só abrindo um parênteses rapidinho sobre isso, sim, porque às vezes, hoje tem outras ainda, plataformas de streaming, né? Mas você pega a Netflix, por exemplo, o tempo que você perde pra escolher alguma coisa e você deixa passar, sabe? Sim, sim. Essa semana mesmo eu assisti um filme do Estúdio Ghibli que chama O Reino dos Gatos. Sim, eu já vi, é muito bom também. Maravilhoso, sabe? Ele é simples e bonito. E várias vezes eu já tinha visto e, sabe, deixa pra outra hora eu vejo, porque você pode escolher. Outra hora eu vejo e tal. Tem um outro também que eu vi há um tempo atrás que eu nem esperava encontrar, que hoje tem na Netflix, mas na época não tinha. Eu vi no YouTube, que é O Mundo dos Pequeninos. Sim, esse é legal também. Esse filme me derrubou, assim, que é emocionante demais, cara. E é muito bonito a arte dele e tudo. Eu tava procurando, deixa eu procurar aqui um desenho completo aqui, que eu quero assistir algum desenho. E aí apareceu, deixa eu ver esse daqui, sabe? Sim. Então esse poder de escolha, às vezes, faz a gente deixar pra trás algumas coisas, né? Eu podia ter deixado, outra hora eu assisto isso aqui. E você perde, né? Por ter tanta coisa, né? Você tem tanta coisa à sua disposição, às vezes você passa o olho por algo e pensa que aquilo é genérico, quando não é, né? É especial, né? E, assim, Estúdio Ghibli, cara, qualquer coisa que você pegar pra ver é fora de série. Eu me lembro dessa época do Pokémon mesmo, essa época que começou a ferver essa coisa do anime, né, que eu já tinha um pouquinho mais de idade, era mais pra adolescente, que o acesso a esses filmes do Ghibli era, assim, era quase mítico, sabe? Tinha revistas com matérias que falavam da Princesa Mononoke, por exemplo. Pra conseguir assistir isso, era só por fita cassete, que ou você encomendava em uma revista qualquer, ou você ia numa convenção de desenho japonês, e lá na convenção tinha alguém vendendo uma cópia que ele fez, traduzido, com legenda que o cara fez na casa dele, sabe? Pra pôr no negócio. Tipo, só com fansub mesmo, né? Exatamente, era só assim que você tinha acesso, né? E, cara, a hora que você via era uma coisa especial, né? Dava trabalho, né? Pra você conseguir, né? Apesar de que, assim, o fato de estar no Netflix e você assistir, não significa que tira a qualidade daquela animação, né? Não tira, ela continua. Não, com certeza. Quando a coisa é boa, ela é atemporal. Você vai ver daqui a 100 anos que vai continuar maravilhosa, assim. Mas é tanta coisa que hoje em dia, quando eu vou ver lá no Netflix, eu vou procurar um anime pra assistir, eu vejo um monte. Mas eu vejo a maioria me dá uma sensação de ser genérico, sabe? São poucos que tocam mesmo, né? Exatamente. Aí eu vou acabar assistindo aqueles de estúdios que eu já conheço. Então, não descubro nada novo, vamos dizer assim, né? Pois é. Talvez tenha a ver com o mercado mesmo hoje em dia, né? Sim. E o desenho, o anime foi pra outros caminhos também, né? Você quer assistir um anime adulto? Tem, sabe? Até os desenhos americanos adultos tem também. Tem toda uma vibe de desenhos que são feitos pra adultos. Inclusive, é interessante você perceber que já não é tabu mais um adulto assistir desenho, né? Pois é. Hoje em dia é tão diferente, né? Um homem adulto tem uma coleção de boneco, por exemplo, né? Beleza. Sim. Você vê como você disse, um homem, uma mulher adulta, assim, uma pessoa adulta, vamos dizer assim, com camiseta do Rick e Morty da vida, né? Enfim, esse tipo de coisa. Simpsons, né? Simpsons contribuiu muito pra isso, né? Porque Simpsons já veio com uma animação com outra pegada, né? Era outra, o público mais adulto. E eu não percebia, olha só que coisa, né? Quando eu assistia Simpsons, eu não percebia o quão adulto era os Simpsons, né? Não me ligava. É verdade. Eu também não percebia. Depois só mais pra frente que eu fui perceber. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Você sabe um desenho que me despertou isso, cara? De falar assim, cara, isso aqui não é pra criança. Eu assisti e falar assim, a criança não vai pegar essa piada, esse nonsense, foi o Bob Esponja, cara. Sim. Esse daí quando eu comecei a prestar atenção e falar, isso não faz sentido, e é bom por causa disso, caraca.
Exatamente. Eu acho que esse que é o lance do Bob Esponja, né? Cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Você ter um mundo embaixo d'água e o cara vai lá e acende uma fogueira e... Ok. Sim. Não, e tem o comentário, né? Tem o comentário. Esse episódio, eu lembro desse episódio porque eu assisti ele várias vezes. Que eles estão perdidos, né? Eles se perderam por algum motivo lá. E aí eles precisam de uma fogueira pra se esquentar, né? Daí o Bob Esponja vai lá e acende a fogueira, né? Aí o próprio Patrick fala: mas, ô Bob, como é que a gente consegue acender um fogo embaixo d'água? Aí a fogueira apaga, entendeu? Pois é. Tipo, a partir dali ele fez sentido ter uma fogueira embaixo d'água, né? É verdade. São desenhos que tem uma vibe diferente porque existe essa intervenção de fora. Você pega, por exemplo, Meninas Superpoderosas. Sim. Esse eu assisti pouco, mas tinha umas coisas nonsense também, né? Tinha, porque o narrador, ele intervia às vezes. E isso era uma coisa que a gente não via muito, né? Eu via isso do Maurício de Souza, cara. No Turma da Mônica, que vinha a mão lá e desenhava. Exatamente, é. Isso acontecia na Meninas Superpoderosas de vez em quando, né? E era muito engraçado quando acontecia, porque sempre começava do mesmo jeito, né? Mais um dia na cidade de Townsville. Daí começava, né? E às vezes isso quebrava, né? Era muito engraçado, cara. Então já era uma vibe mais pra... Eram umas piadas que, cara, é adulto que ia pegar, cara. Não tinha jeito, sabe? Não tinha jeito, assim. Pô. Você pega o vilão das Meninas Superpoderosas, é uma drag queen, né? É verdade. Que chama ele. É verdade. E o Guilherme Briggs, que dublou, né? Fez um trabalho... sensacional. Inacreditável, né? A criança não pega, cara. Isso daí, criança não pega. Tem um episódio, cara, do Bob Esponja que ficou marcado a ferro e fogo na minha cabeça. Acontece uma situação que o macaco tá atacando lá a fenda do biquíni. E esse macaco é uma pessoa vestida de macaco, né? Nossa, meu Deus. É um filme mesmo, uma pessoa de verdade. Eles colocam às vezes uma inserção de filme. Né? E é muito louco, porque ele começa a atacar. Eu sei que no final, pra tirar o macaco de lá dentro da cidade, né? O Bob Esponja e o Patrick, eles usam aquelas fantasias de cavalo que ficam um na frente e outro atrás, sabe? Ah, tô ligado. Aí acontece uma situação em que o macaco divide os dois, quebra um pro lado, um pro outro, aí fica um de um lado da tela da TV, um do outro, e o macaco foge em direção ao pôr do sol, tocando uma música, tipo, edificante, assim. Aí a imagem vai saindo, aos poucos a imagem sai do desenho pra uma TV real, né? Aí mostra uma família assistindo assim no sofá, na sala, daí a família olha pra você, tipo assim, o que aconteceu aqui? Aí acaba o desenho, velho. Nossa, meu Deus. Caraca, esse episódio foi uma coisa que eu olhei e falei, meu Deus, isso daí é muito... quebra da expectativa, né? Sim. E foi ficando muito pirado, sabe? No começo ainda era contido as ideias, assim, mas conforme foi passando as temporadas, cara, foi ficando muito louco. Sim. Ele é muito histérico, né? O Bob Esponja é muito histérico, né? Sim. Aquele episódio que o Lula Molusco fica bonito, cara. É verdade. Que, nossa, gerou meme pra história. Ele né? toma uma tijolada na cara e fica bonito, né? Muito legal, cara. Muito legal. Nossa. Foi aí que eu comecei a perceber e falar, olha, isso aí não é pra criança não, cara. Isso daí... Ele tem uma camada que atinge as crianças, mas tem outra camada que, se você pensar mais criticamente, é muito viajado, cara. É assim como alguns filmes da Pixar, né, por exemplo, que vai ter camadas que a criança vai deixar passar, né? Sim, e deve ser extremamente difícil de alcançar isso, né? Com certeza, cara. Com certeza, porque exige uma sutileza, né? Você não pode passar do limite ali, mas... né? Porque daí se passa do limite e vira DreamWorks, né? Ah, sim. É. Mas eu considero assim, ó, os filmes da Pixar, eles são espetaculares, eles pegam pela emoção, né? Por questões adultas mesmo, né? No caso do Bob Esponja, ele pega pelo nonsense, né? Pela loucura, né? Isso é muito interessante, cara, que você se permite, né? Pô, isso aqui vale, né? Porque é desenho, né? Você acredita. O limite é a imaginação, né? Da pessoa que tá fazendo ali, né? O limite é a imaginação dela. Ela pode fazer o que quiser com a animação. Não tem limite orçamentário pra criar uma animação. Tem o limite, claro, que fica caro, mas assim, eu digo em relação à imaginação da história que você quer contar, né? Pois é, você pega esses desenhos, todos esses da Warner e tal, né? Que o cara explodia e... né, explodiu uma dinamite nele e ele só ficava preta, cara, né? Não acontecia nada, né? Exatamente. Não tinha a questão de morte, assim, né? Até porque, né, pra criança, né? Então não... Sim. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Apesar da mudança, né, o que a internet trouxe, né? A internet mudou o mundo, né? Deixou tudo muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais ao seu alcance. Essa característica do desenho, ela foi passando, né? E tipo, você tem desenho pra adulto, pra criança, pra adolescente, pra todo mundo. E a galera não tem vergonha de assistir,
né? Não tem vergonha, né? Você assiste aí A Hora da Aventura, por exemplo, cara, pra mim é quase que uma obra-prima, assim, esse desenho, sabe? O que os caras conseguiram fazer. Hora de Aventura, eu assisti bastante. E o Apenas um Show. Sim, esse também é outro. Passava um seguido do outro. Cara, eu gostava até mais do Apenas um Show, porque ele tem uma pegada retrô, né? Era muito louco. Esse daí já era feito pensando no público lá dos anos 80, 90, né? Exato. Tem um episódio, cara, que eles fazem uma referência que é inacreditável. Eles fazem a referência às luvas que tinha da Nintendo, que era a Nintendo Glove. Sei. Era muito louco. Aí vem toda uma leva desses tipos de desenho maluco, né, cara? Tem aquele do Gumball, né? O mundo de Gumball. Que, tipo, cada personagem é uma técnica de animação. Olha que loucura, cara. Olha que coisa... Quem que ia imaginar que isso ia dar certo, né? Sim, e é o que eu disse, assim, a animação, ela proporciona isso, né? Ela proporciona várias abordagens, né? Vários olhares diferentes para, às vezes, o mesmo tema, né? Enfim, é infinita de possibilidades, né? Pois é. Por isso que eu disse na abertura ali que eu assisto o desenho até hoje. Os temas mudaram, né? Eu não coloco na minha TV para assistir um Thundercats hoje, sabe? Mas eu assisto Rick and Morty, por exemplo, né? Esse tipo de desenho, Hora da Aventura, que já tem uma pegada, assim, mais adulta, né? Você consegue entender as ideias que eles querem passar ali. No final eu acabo gostando. Eu sou muito saudosista, né? Até porque não é à toa que estamos fazendo esse podcast aí, voltado mais pra essa época, né? Eu sou muito saudosista, então eu ainda acabo pegando algumas coisas pra assistir. De vez em quando bate aquela saudade. Deixa eu ver aqui, sei lá, Corrida Maluca, sabe? Sim. A infância foi boa, né? Então você fica aquele calorzinho, né, no coração, assim, que você fica, cara, isso aqui valeu a pena. Um aconchego, né? Você voltar a pensar. É, um aconchego, pois é. Mas era todo um contexto, né, Dorival? Dificilmente não, isso não vai se repetir, né? A não ser que alguém invente a máquina do tempo, né? Mas é todo um contexto. Era você voltar da escola, vai assistir, ou assistir antes de ir pra escola, entendeu? Aí fala com os amigos sobre o que você viu. Então, esse contexto, eu não sei como é que é a infância hoje em dia, se eles têm isso, sabe? Deve ter, mas voltado a outros interesses, né? É o que a gente falou do foco, né? Eu acho que a criança hoje ela perde um pouco do foco, porque é muita opção, né? Muita coisa pra fazer. Sim. A vida digital, né? Muito abrangente, né? Então... É aquele negócio, né? Que tipo, se tudo é genial, é especial, é espetacular, nada é genial, é sensacional, é espetacular, não é verdade? Então tem isso, mas é nostálgico, a nostalgia traz isso. Eu acredito que, sei lá, o povo de 2070 vai ter nostalgia de 2020, né? E assim vai ser, né? Quer dizer, 2020 não. Ninguém vai ter nostalgia de 2020. É verdade. Não, 2020 ninguém vai querer saber. 2020...